Queridos, gostaria de perguntar o seguinte para vocês aqui. Quando eu vou lá em sala de aula e falo que a Terra tem um pouco mais de 4 bilhões e meio de anos, o que faz você acreditar em mim? Da onde você acha que eu estou tirando esse dado? Por que você aceita geralmente tão passivamente essa informação? Bom, posso te garantir que o dado não foi fruto da minha pesquisa, da minha reflexão, foi fruto do meu estudo. Mas até aí, então o que eu quero contar para vocês agora é a história dessa pergunta, a história recente da pergunta qual é a idade da Terra. Aí assim a gente vai acabar sabendo um pouco mais sobre a história da geologia enquanto uma ciência, que é o que a gente estava tratando há pouco, e eu vou no finalzinho explorar com vocês a tabela geocronológica, ou seja, a tabela da escala geológica de tempo. Eu vou mostrar para vocês, com calma, o que a gente não tem em sala de aula, infelizmente, o que é mais importante para vocês reterem. Então, se você escutar esse vídeo de começo ao fim, fazer as anotações, etc., nada pode te pegar desprevenido no vestibular, pelo menos nesse assunto, né? Tem muita coisa ainda para a gente explorar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir minha participação aqui na sua tela. Estou bem pequenininho aqui no canto, mas é assim mesmo, porque daí eu não atrapalho na exploração. Então a gente vai fazer a exposição na seguinte sequência. Primeiro, eu vou falar da grande quebra de paradigma que foi necessário para a geologia nascer. Depois eu vou falar dos primeiros esforços de investigar cientificamente a idade das rochas, dos minerais e, consequentemente, tentar explicar qual é a idade da Terra. Depois eu vou falar de avanços tecnológicos fundamentais para a gente conseguir ter avançado no cômputo da idade da Terra. E por fim, aí eu vou fazer aquilo que eu falei, decifrar a tabela geocronológica, é muito importante. Esse trechinho final talvez seja a parte mais importante do vídeo. Talvez, tudo para mim é relevante aqui, mas né, vestibular requer filtragem. Olha só que bela pintura, uma pintura do século XIV, do Laurentius de Voltolina. É um pintor da região da Itália, né, do fim do medievo, e é uma imagem que retrata, que representa o tal do Henrique da Alemanha no púlpito, conversando com seus estudantes em uma universidade do centro da Europa. E a partir dessa imagem, eu uso ela para tematizar essa tal da quebra de paradigma, mudança de paradigma. Antes de mais nada, que coisa é essa paradigma, né? Tem um filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn, que nos anos 60 ele popularizou esse termo, essa noção de paradigma, estudando justamente as mudanças no pensamento humano. O foco dele é a ciência, mas ele não fica só na ciência, não tem como ficar na ciência. Ele estuda a forma como nós, seres humanos, entendemos a realidade, significamos ela, e aí ele centra mais sua análise aí sim na ciência, né, depois de falar a respeito disso. Então, para ele, para o Kuhn, um paradigma é uma teoria, é um modelo explicativo que predomina num determinado momento. Tem uma concepção que eu acho que é mais apurada, que é a do Rees, e que na verdade é uma concepção que está mais presente, diria eu, no meu campo de especialização, né, na antropologia, sociologia. Então leiam aí, e eu vou dizer aqui com as minhas palavras que para Rees e para muitos outros que vieram depois, nas últimas décadas, um paradigma é o sistema de ideias que municia as pessoas a entenderem a realidade. Então o paradigma ele não é o mesmo em toda a história, ele muda porque os sistemas de crenças e valores e ideias e concepções mudam lentamente. Não tão lentamente quanto as mudanças que eu vou falar a seguir, porque eu vou falar de geologia, das mudanças na crosta, na litosfera, mas mudam ao longo do tempo histórico. Então a cada momento histórico, a gente, enquanto sociedade, é diferentemente equipado para interpretar a realidade, para valorá-la. Isso é, dar valor a ela, valorá-la positivamente ou negativamente, esteticamente, beleza? Então, o que eu quero dizer com essa mudança de paradigma? Essa mudança eu simbolizo com esses dois caras aqui, ó, dois caras do Reino Unido, do atual Reino Unido, né? Do lado esquerdo temos o arcebispo James Ussher, que no século XVII fez um cálculo da idade da Terra que rodou a Europa e foi muito aceita, inclusive.
Do lado direito temos um geólogo, mas também médico, físico, matemático, chamado James Hutton, que no século XVIII reconsiderou os cálculos do Ussher pela primeira vez com evidências geológicas. O Ussher, ele lá no finalzinho, bem, não sei nem se dá para falar mais que é medievo, não é, né? É o Renascimento europeu, mas ainda nesse período você tinha uma forte presença da doutrina teísta, do pensamento que era predominante na Idade Média europeia, né? E ele estava ali na sociedade, você não podia fugir, não tinha para onde correr. Então, eram mais aceitos enunciados, afirmações sobre o mundo baseados em registros bíblicos. E o Ussher foi o responsável por esse cálculo que vocês estão vendo aí, que, como eu falei, rodou o mundo, rodou pelo menos a Europa principalmente, era muito célebre. Ele calculou, com base na Bíblia, um estudo muito detalhado. Eu tenho que dar o braço a torcer, não só eu, a gente, todo mundo, a comunidade científica e filosófica conhece o esforço do Ussher de realmente decifrar a Bíblia ali e fazer o cálculo de 5.520 anos para a idade da Terra, muito distante do que a gente fala hoje em dia na escola, correto? Já o outro cara aí, o James Hutton, ele demarca essa ruptura do paradigma quando ele diz, né, quando ele escreve, perdão, em um dos seus primeiros livros mais célebres, que ele não enxerga nenhum vestígio do começo da Terra, nenhuma perspectiva do fim. E aí ele está batendo especificamente na escolástica medieval. Vocês se lembram? A escolástica como a escola predominante da filosofia nas universidades da Idade Média. E lá eles estudavam o tempo de existência da Terra com base na Bíblia, como vocês viram no caso do Ussher, mas também como a Terra chegaria ao seu fim, ao fim dos tempos, com base na escatologia cristã. A Bíblia era o grande referencial de verdade na Europa medieval, né? E já o Hutton, ele se propõe observar principalmente processos físicos, naquela época era mais físicos mesmo do que químicos, de sedimentação, né, de transporte de sedimentos, como que eles se posicionam e conforme o tempo vai passando, como aquilo pode se transformar numa rocha. E ele também tinha acesso a estudos arqueológicos que já estavam sendo feitos. Então esses dois caras que eu coloquei de exemplo, eles marcam muito claramente a mudança de paradigma, a passagem do teísmo para o antropocentrismo e naturalismo do Renascimento europeu, da Idade Moderna, certo? E sem essa quebra de paradigma, a geologia, como a gente conhece ela hoje em dia, baseada na matemática, na física e na química, ela não teria nascido, né? E aí vamos avançar mais algumas décadas aí, vamos falar dos primeiros princípios da geologia científica mesmo, né? O primeiro princípio, na verdade é o único dos primeiros princípios que eu vou enunciar aqui, é o princípio do uniformitarismo. Foi cunhado por esse cara aí, o Sir Charles Lyell, que é um cara muito importante na ciência europeia, principalmente inglesa, e ele influenciou definitivamente nomes como Charles Darwin, que, claro que o Darwin, para fazer os seus estudos de biologia, naturalismo, né, ele tinha que saber muita geologia, era necessário saber a história da Terra, para cunhar a sua teoria, e não só, o Lyell, ele influenciou uma geração de cientistas, na verdade, e ele partia do seguinte princípio: a geologia é uma ciência viável, a gente consegue analisar a história da Terra só porque o uniformitarismo é um princípio verdadeiro, ou seja, os processos físico-químicos do mundo atual, eles servem para a gente decifrar o mundo passado, de qualquer jeito. Eu digo assim, a natureza, os mesmos processos aconteciam na mesma intensidade, ou seja, se eu entendo a realidade, eu consigo reconstruir o passado. Hoje em dia, sabemos que esse princípio, ele não é 100% não é 100% coerente com a realidade, porque as condições na Terra passada, as condições na história geológica eram diferentes, de forma que os processos físico-químicos eram os mesmos, beleza, mas a intensidade não era. A intensidade muda, depende da temperatura, depende da magnetosfera da Terra, uma série de fatores, certo? Mas o Lyell e o seu princípio do uniformitarismo, ele joga junto com o Hutton, eles são os caras que deixam muito claro o seguinte, agora o paradigma é esse. A gente consegue analisar cientificamente a Terra no presente
e a gente vai pegar indícios geológicos de forma científica, metódica, lenta, com muita observação, cálculo e organização, para a gente tentar reconstruir o passado, ok? E aí, os primeiros esforços na geologia para conseguir fazer datações, isso é, encontrar a idade das coisas, foi através das técnicas de datação relativa. Datação relativa vem da estratigrafia, ou seja, do estudo das camadas das formações rochosas. Às vezes a gente vê essas camadas na superfície, às vezes a gente tem que fazer escavações para encontrar essas camadas. E aí, já há décadas, no século XIX, há décadas já estava se estudando a estratigrafia, e aí a gente começou, modo de dizer, né, os geólogos começaram a cunhar a tal da correlação bioestratigráfica, ou seja, os mesmos conjuntos de fósseis, se eles estão aparecendo nas mesmas sequências em rochas diferentes, significa que aquelas rochas diferentes têm as mesmas idades, porque elas armazenaram os mesmos fósseis que só foram possíveis de existir, só foram viáveis naquele período geológico, certo? Então, com a estratigrafia a gente começou a fazer as primeiras datações, a falar, ó, essa rocha aqui é mais antiga do que essa, aquela ali é mais nova do que essa, e lentamente colocar isso numa escala, certo? Lentamente começar a fazer uma tipologia das rochas. E aí, olha que interessante esse slide, pessoal, muito interessante, que havia, nesse momento, teorias distintas para explicar por que os fósseis mudavam. Por que na rocha aqui de baixo você tem um fóssil X e na rocha de cima você tem um fóssil Y? Cara, duas teorias principais que vale a pena você saber. Nós temos o catastrofismo do Cuvier e a evolução biológica do Darwin. Pessoal, não sei se o microfone vai captar alguns gritos, algumas risadas aí no fundo, mas é que a Germana tá brincando com o Caio, e o Caio gosta muito de brincar de lutinha, e ele tá há dias preso em casa, então a lutinha tá comendo solta lá no andar de baixo. Perdão, tá bom? Mas voltando aqui, você tinha essas duas teorias principais circulando na Europa, sim. A teoria do Cuvier dizia que fenômenos sobrenaturais eram responsáveis por eventos de extinção em massa na Terra. Já o Darwin não, ele estava explicando uma sequência de evoluções biológicas que tinham a ver com processos naturais de modificação do meio. Então Darwin estava 100% atento na geologia, cara. É importante também associar o nome do Darwin à geologia, beleza? Não vou entrar muito em detalhes porque vocês veem isso em biologia. Mas com esses esforços de datação relativa, já na primeira metade do século XIX, cara, você já passou a ter as primeiras escalas geológicas. Já tinha ali as primeiras sistematizações da idade, da história da Terra, né? Só que tinha uma limitação muito clara, uma limitação técnica. Vestígios muito antigos, eles eram muito pequenos, eles não eram observáveis a olho nu e por isso eles não deixavam fósseis reconhecíveis. Por isso que a gente, através da datação relativa, só consegue remontar a história da Terra até um certo ponto. Mesmo assim, isso não foi o suficiente para atrapalhar, para parar os esforços dos sagazes cientistas da Europa da Idade Moderna ali, até, na verdade, aqui a gente já está em Idade Contemporânea, século XIX, né? A ciência como o paradigma, né, predominante aí na Europa dos Estados modernos e etc. E aí, os primeiros cálculos da idade da Terra surgiram nesse contexto da datação relativa. E também, junto com isso, você tinha os estudos geológicos para fazer escavação de minas, para fazer mineração principalmente de carvão. Pô, você tem aí nesse momento, pessoal, vocês sabem bem, a passagem da primeira para a segunda revolução industrial. Então, principalmente na primeira revolução industrial, o carvão era o sangue nas veias da economia europeia. Então você tem geólogos pela Europa inteira escavando minas e estudando e descobrindo que você tem, em média, um gradiente térmico positivo de 35 graus Celsius para cada quilômetro escavado. Então, se eu escavar 1 quilômetro aqui embaixo de mim, na litosfera, eu vou aumentar a temperatura em 35 graus Celsius. Em média isso, né? Varia muito, pessoal. E aí, chega um cara que vocês já conhecem muito bem, que é o tal do Lord Kelvin, é o cara que vocês conhecem lá da física, e ele realiza o cálculo mais aceito na Europa no século XIX. Primeiro, porque ele já é um cara muito conhecido, segundo, porque o livro dele é muito bem embasado matematicamente. Aí ele parte da premissa, por conta desses estudos aí da mineração,
Ele parte da premissa de que a Terra está irradiando calor e está se resfriando aos poucos, se estabilizando. Ele assume que essa radiação de calor da Terra, a transmissão do calor, a transferência, acontece por condução térmica. Então, num lento processo de passagem, de transferência de uma molécula para outra molécula, um lento processo. E aí ele começa a estimar várias coisas. Ele, para fazer o cálculo dele, vai cobrindo os buracos do cálculo daquelas coisas que ele acha necessária computar no cálculo, e ele vai fazendo estimativas, assim, com base no que era dito no ambiente científico da época, e ele varia muito, ele publica vários cálculos, mas o cálculo que ficou mais conhecido afirma que a Terra tem mais ou menos aí seus 400 milhões de anos. Ou seja, o Kelvin já amplia significativamente o nosso entendimento da idade da Terra, né? Não é mais 5.500 anos, ele já pula para 400 milhões de anos, e ainda assim está muito distante da idade que nós aceitamos hoje em dia. O Kelvin só foi ser contestado, queridos, décadas depois. No finalzinho do 19, o tal do Becquerel, ele descobriu a radioatividade, né? E depois, pronto, você teve cientistas Europa afora e nos Estados Unidos, enfim, estudando a radioatividade, e as técnicas que surgiram desses estudos permitiram datar registros bem mais antigos do que aqueles que a gente estava datando antes, com a comparação estratigráfica, da sucessão bioestratigráfica, lembra? E qual que é a base disso? Queridos, eu não vou explicar detalhadamente isso aqui, por quê? Em primeiro lugar, porque vocês veem em química. Em segundo lugar, porque eu postei um vídeo muito bacana no Classroom de vocês explicando isso. Obviamente eu não postei à toa, eu postei para vocês assistirem. Se você tem pretensões sérias de passar no vestibular, isso tem que começar pelos estudos. Reparem nos colegas que estudaram no Jardim no ano passado, no ano retrasado. Só passaram porque estudaram, certo? É isso que vai se repetir sempre, queridos. Mas eu vou pincelar aqui. Vamos lá. O decaimento, que é o processo que foi descoberto aí com os estudos de radioatividade, né? É um processo através do qual um átomo instável ele se estabiliza emitindo alguma partícula subatômica. Ele vai procurando se estabilizar. É um átomo que, por princípio, nas nossas condições de temperatura e pressão, ele não é estável. E aí, os químicos foram estudando e foram descobrindo constantes de desintegração, ou seja, taxas de decaimento radioativo que independem da massa do total daquela substância, daquela matéria, que independem da pressão ou da temperatura às quais esse material é submetido, são constantes de desintegração. E a partir daí eles descobrem as meias-vidas dos elementos, que é uma meia-vida, por definição, é o tempo que é necessário para que naquele sistema metade dos átomos instáveis, metade deles, se torne estável. Então, após a meia-vida, eu vou botar um gráfico aqui para vocês visualizarem, após uma meia-vida, você tem metade de átomos instáveis e metade de átomos já radiogênicos, isso é, que eram instáveis, emitiram partículas subatômicas e se estabilizaram, beleza? Essa é a escala aí de tempo das meias-vidas e, conforme as décadas foram passando, os cientistas foram descobrindo as meias-vidas de vários elementos. E como que o processo é feito hoje em dia? Como que a gente faz a chamada datação radiométrica, o cálculo de quantos átomos radioativos e radiogênicos você tem numa rocha, num pedaço de uma rocha? Primeiro a gente vai num laboratório, num ambiente rigorosamente controlado, a gente passa esse mineral por uma máquina chamada espectrômetro de massa. E lá a gente faz, a partir dos dados obtidos, modo de dizer de novo, né, os geólogos, os geofísicos, enfim, os cientistas, eles utilizam a tal da equação fundamental da geocronologia para tentar reconstruir, lá no cenário inicial, quantos átomos radioativos nós tínhamos com base na atual proporção de radioativos e radiogênicos. Então, isso ajudou muito a gente a fazer datação de rochas muito antigas. Lembrando que alguns elementos, como urânio, tório, rubídio, eles servem para a gente datar rochas mais antigas. Outros, como o famoso carbono 14, né? Quando a gente fala em datação radiométrica, o cara já pensa em carbono 14. Lembrem-se que ele é mais viável para a gente datar materiais mais recentes, porque a meia-vida do carbono 14 ela é curta, de 70 mil anos apenas, né? Considerando a idade da Terra, de 4 bilhões e meio, 70 mil é pouco. E
Quem foi o primeiro sujeito a medir, a calcular a idade da Terra através desses cálculos radiométricos, dessas inovações científicas que surgiram na química? Foi o tal do Clair Peterson, um americano que em 56 utilizou esse método que está aí desenhado na telinha de vocês, à direita, que é o método do chumbo 207 para chumbo 206. Repara que aqui tem um urânio, né? O urânio 238, muito instável, se transformando ao longo de 4 bilhões e meio de anos em chumbo 206. Então o método do Peterson é uma variante desse método aqui, tá bom? Então ele, conhecendo essa relação, a meia-vida do urânio e do chumbo, ele conseguiu fazer estimativas, mas ele não fez com rochas terrestres. O Peterson, ele fez primeiramente, né, ele foi o primeiro cara a fazer. Qual foi o procedimento que ele adotou lá atrás, em 56? Ele estudou meteoritos que eles tinham acesso lá nos Estados Unidos, e ele partiu da premissa de que esse meteorito ele foi formado na mesma nuvem de matéria em que a Terra foi formada. Então, provavelmente, na mesma época da Terra. Deve ter aproximadamente a mesma idade da Terra. Então, ele estudou esse meteorito, passou pelo espectrômetro de massa, e ele conseguiu estimar em 4 bilhões e meio de anos justamente a idade do meteorito e da Terra. Estudos posteriores, subsequentes, confirmaram os cálculos de Peterson, olha só. Então a premissa dele, né, de comparar o meteorito com a Terra, estava correta. Vocês que assistiram um vídeo que eu postei de astronomia faz alguns dias, eu não vou repetir a explicação, né, mas lá você encontra explicações melhores para entender o que eu falei aqui, beleza? Sobre esse processo todo de formação de estrelas e planetas. Agora, por fim, última coisa, e uma coisa muito importante, muito relevante, vamos ver o que há de mais fundamental na tal da tabela geocronológica, porque eu não quero que vocês decorem ela de começo ao fim. Aqui nessa tabela vocês têm 4 bilhões e meio de anos de história geológica e biológica sendo contadas. Eu vou chamar a atenção para o que há de mais importante do ponto de vista geológico, porque na biologia vocês já devem ter visto isso, né? Então, primeira coisa, repara que aqui em cima você tem a periodização, as divisões de tempo geológico, né? Os períodos diferentes. Você tem o Éon, que é a categoria mais geral, mais ampla, a era geológica, depois o período e a época. Vale muito a pena você sempre se lembrar que quanto mais distante do presente, menor é a necessidade de detalhamento em período e época geológica, porque menor é a quantidade de recursos, vestígios geológicos que podem ser estudados. Então, o passado distante do planeta, a gente não tem muito acesso direto a ele, por isso que a gente não consegue periodizar tanto, especificar tanto a história antiga. Então, primeira coisa que eu quero que vocês observem, canto inferior esquerdo. Eu estou juntando os éons Proterozoico, Arqueano e Adeano, que são os 3 éons mais antigos, e quero que vocês se lembrem sempre que eles são coletivamente chamados de pré-cambriano. Se eu estou falando de pré-cambriano, eu estou falando desses 3 éons aqui. Olha que interessante. Repara que esses 3 éons, que é o pré-cambriano, eles se estendem do primeiro momento, do momento inicial da vida da Terra, até os 542 milhões de anos atrás. Ou seja, se estende de 4 bilhões e meio a 540 milhões de anos atrás. Portanto, é quase 90% da vida, da história da Terra, é pré-cambriano. É nesse período que a gente tem o início da vida na Terra, mas também a gente só sabe que a vida se iniciou ali com o passar do tempo, porque justamente o que divide o pré-cambriano do éon fanerozoico é que a partir do fanerozoico você consegue ter vestígios macroscópicos, visíveis de vida. Você tem fósseis que você consegue enxergar a olho nu. E nos séculos passados, né, a gente assumia que antes do fanerozoico não havia vestígio de vida. Havia, claro, mas eles são microscópicos, principalmente, né? O pré-cambriano também é importante você se lembrar que é nele que aconteceram todos os processos de estabilização da litosfera e da atmosfera terrestre.
Bacana? Agora vamos ver mais detalhadamente um pouco. Ali, ó, o Adeano, que é o primeiro éon do pré-cambriano, ele durou 1 bilhão de anos. Eu escrevi errado aqui, então deixa eu corrigir com a minha caneta. Ele não durou 1 milhão de anos, não. Ele durou 1 bilhão... Não, estou escrevendo com o mouse, perdão, viu, pessoal? 1 bilhão de anos. 1 milhão não é nada para a história geológica da Terra. Um éon que durou 1 bilhão de anos. E é lá que aconteceu a solidificação da crosta terrestre. Ah, agora que eu lembrei. Eu fiz esse slide e o espertão aqui não apagou. Repara que eu refiz o slide melhor aqui. Gênio, professor gênio. Perdão, pessoal, estou fazendo videoaula sem parar. O negócio tá complicado para nós professores aqui. Mas vamos prosseguir. Então vamos lá. O Adeano, primeiro éon, durou 1 bilhão de anos. A crosta terrestre se solidificou nesse primeiro bilhão de anos. No começo, a Terra era uma bola de magma, de uma bola de material rochoso e metálico misturado, borbulhante, e que era constantemente bombardeado por corpos celestes que iam caindo na Terra, porque foi, como eu posso dizer, é uma gestação da Terra, né? Então a Terra estava se formando ainda. Então pedaços de rocha do espaço sideral estavam colapsando gravitacionalmente, formando a Terra ainda, certo? O Adeano foi o tempo, então, da Terra, de gestação da Terra. Aí a gente pula para o Arqueano. O Arqueano é um pouquinho maior, dura mais 1 bilhão de anos. Então ele é o segundo bilhão de anos da Terra. E aí você tem o aparecimento das primeiras formas de vida, que são as bactérias eucariontes, certo? E as primeiras algas unicelulares que aparecem ao longo desse segundo bilhão de anos, elas vão aos poucos emitindo oxigênio e aumentando a concentração de oxigênio como um subproduto do seu metabolismo na atmosfera. E isso vai criando as condições para formas de vida mais complexas, correto? Aí nós avançamos para o Proterozoico. O Proterozoico, sim, dura 2 bilhões de anos, e é ali que surgem os primeiros organismos multicelulares. Legal notar que o Proterozoico, do ponto de vista geológico, aí, pessoal, você tem um intenso tectonismo. E aí, nesses 2 bilhões de anos, você tem alguns ciclos de supercontinentes. Então, se lá no Adeano a Terra estava se solidificando, no Arqueano ela já estava sólida, as placas tectônicas já estavam formadas, né? E elas já estavam em movimentação. No Proterozoico, você tem um tectonismo também muito intenso, e a formação dos primeiros supercontinentes que a gente tem registro hoje em dia. Então, por que o tectonismo ele era mais intenso no pré-cambriano? Porque, vocês vão se lembrar, eu falei em sala de aula, o fluxo de calor radiogênico, que é o calor que é emitido do núcleo em direção à crosta da Terra, ele é responsável pelos processos convectivos do manto, que por sua vez são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas. Esse fluxo radiogênico de calor, ele era mais intenso no passado, porque, como o Kelvin previu, ele estava correto nesse aspecto, a Terra está sim se estabilizando e está se resfriando aos poucos. Então, o fluxo convectivo, que o Kelvin não conhecia esse fluxo convectivo, né? Mas o fluxo convectivo da astenosfera, que é a parte superior do manto, a cada milhão ou bilhão de anos que passa, ele vai desacelerando. Então, no Proterozoico, o tectonismo ainda era mais intenso. Então, você tinha a formação de vários supercontinentes que se formavam, depois rasgavam, depois se formavam de novo. Exemplos são Colúmbia, Rodínia, Panótia, e Panótia foi o último do Proterozoico, correto? Vamos avançar agora para o éon Fanerozoico, né? O outline, assim, o overview, o highlight, nossa, só palavras em inglês aqui. Os melhores momentos do Fanerozoico eu já mandei para vocês agora alguns slides atrás, né? Lembrando que o Fanerozoico é marcado, né? Quando, há 540 milhões de anos atrás, você começa a ter os primeiros registros fósseis macroscópicos. Agora, vamos decifrar um pouco melhor as eras fanerozoicas, né? No Paleozoico, dentro do Fanerozoico, lembrando que Fanerozoico vem do grego vida visível, Paleozoico vem do grego vida antiga. Então o Paleozoico, que é a era mais antiga do Fanerozoico, ele dura 300 milhões de anos, e ali você tem os tais dos primeiros fósseis macroscópicos, né? Ele começa, o momento inicial é a divisão de Panótia, né, que é aquele supercontinente que eu falei, e o fim do Paleozoico é a formação da Pangeia, certo? Aqui a gente começa a ter um nível de especificidade maior. Vamos pular para o Mesozoico, e no Mesozoico ele dura 200 milhões de anos,
E por que ele é muito importante pra gente? Por que o vestibular e o Enem, principalmente os vestibulares tipo FUVEST, Unicamp, eles gostam de cobrar o que eu vou falar agora? Na era mesozoica, você tem a divisão da Pangeia. Então, se no Paleozoico você tem o fim do Paleozoico com a formação da Pangeia, no Mesozoico você tem a quebra, a ruptura da Pangeia, e ela se subdivide em Laurásia e Gondwana. Laurásia são os continentes do norte, principalmente Ásia e América do Norte. E a Gondwana são os continentes do sul, que é a América do Sul, Austrália, Índia, África, Península Arábica, beleza? Laurásia e Gondwana. Consequentemente, no Mesozoico, com a quebra da Pangeia, você tem a formação do Oceano Atlântico. Então já caiu no vestibular mais de uma vez essa pergunta, né? Sobre que momento da história geológica da Terra houve a formação do Oceano Atlântico. Opa, eu fiz um negócio muito louco aqui. Fui limpar o touchpad do notebook, aí ele correu com tudo lá pra frente. Essas coisas acontecem, mas nem morto que eu vou regravar a aula. Vamos continuar. Aqui, ó, Mesozoico. Então, o vestibular, ele cobra, né, já cobrou justamente essa pergunta. Quando que o Oceano Atlântico foi... ele nasceu? Ele nasceu com a ruptura da Pangeia, porque ele surgiu justamente no meio da África e América do Sul, que era uma coisa só, uma massa continental só. Beleza? Isso no Mesozoico. E depois a gente vai para o Cenozoico. O Cenozoico que começa mais ou menos há 65,5, 66 milhões de anos. Né, começa há 66 milhões de anos. Ela é marcada... Qual que é o episódio inicial do Cenozoico? Ela começa com... logo após, perdão, o fim daquele processo de extinção em massa que aconteceu no Cretáceo, que é o último período do Mesozoico, que acabou com os dinossauros. Já no Cenozoico, a Terra já tem as suas feições atuais, né? Porque você viu que a Pangeia se separou em dois, e depois Laurásia também se subdividiu e a Gondwana se subdividiu. Foi no Cenozoico que os continentes foram se deslocando até ter a disposição atual. Também é no Cenozoico que o Homo sapiens surge, né? Ele surgiu na época chamada Pleistocênica, ou no Pleistoceno, há 200 mil anos. E o Holoceno, que é a atual época, é a época que a gente vive, ela começa com o fim da última glaciação. E junto com a última glaciação, com o término dela, começa a agricultura. Então, olha que interessante, né? O Holoceno ele começa com a Revolução Neolítica, com o fim do Paleolítico, porque o fim da glaciação permite uma ampliação da agricultura. Nós, Homo sapiens, nós vivemos outros ciclos, né, de glaciação da Terra. Lembrando que no período nosso de vida dos Homo sapiens na Terra, foi mais tempo de glaciação, de idade do gelo, do que de período interglacial, que é essa maravilha que nós estamos vivendo hoje em dia. Temperatura muito mais amena, muito mais encarável do que durante um período do gelo. Beleza? Última coisa que eu vou falar para vocês, porque eu percebi que os slides acabaram, é que essas duas épocas da Era Cenozoica, do Eon Fanerozoico, que eu acabei de falar para vocês, Pleistoceno e Holoceno, é o que a gente chama informalmente de quaternário. Então, sempre que alguém falar para vocês de quaternário, a pessoa está falando para vocês a respeito dos últimos 1,5 milhão de anos, 2 milhões de anos. Então, se alguém falar para vocês de dobramentos modernos, como eu vou falar, né, na aula seguinte sobre geomorfologia, eu estou falando sobre a época pleistocênica e, consequentemente, sobre o tal do quaternário, tá bom? Dobramento moderno é quaternário, e quaternário é os últimos 2 milhões de anos da história terrestre, ou seja, ontem, né? Um período muito curto de tempo para a história da Terra. Meus queridos, é isso. Eu espero que a aula ajude vocês a entender geologia melhor. Qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza? E é isso aí. Já me estendi demais. Um abraço.